Então, meu povo, agora nós estamos aqui aguardando ser atendido, ó. A minha conversadeira aqui, né, Esther? Esther, você gosta de conversar? Sim. Ela conversa um monte. Vocês nem precisam conversar, não. Só ela conversa. E esperar a nossa vez, ó. A plaquinha aqui, ó, de defensoria. Então vai embora. E é isso aí. Daqui a pouco já chama meu nome. E aí, saindo daqui, eu levo ela lá no parquinho para ela brincar um pouquinho, né, mãe? Dá beijo. Até os próximos vídeos. Tá. Tchau.